olhos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo realmente é um prazer estar aqui novamente na casa do Senhor para nós adorarmos, buscarmos mais a presença dEle, buscarmos mais daquilo que Ele tem para fazer em nós e também através de nós, né? Porque quando Ele faz só em nós e a gente retém para a gente, o negócio está meio errado. Então, tem que ser em nós e de nós para outros também. E que realmente eu peço ao Senhor que Ele possa continuar tendo a liberdade para falar nesta noite, neste culto, conforme o desejo dEle. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, para nós fazermos uma oração. Pai, Senhor Deus, eu peço ao Senhor neste momento o discernimento da palavra do Senhor, o discernimento que vem do Senhor, do Teu Espírito Santo, que eu possa ministrar aquilo, ó Deus, que está no coração do Senhor para falar com a Tua igreja, ó Deus. Não naquilo que eu acho que é o necessário, que eu acho que eles precisam ouvir. Mas, Pai, que no nome do Senhor Jesus eu peço a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para direcionar, ó Deus querido, conforme o Teu querer, ó Deus. Repreende no nome de Jesus todas as amarras, toda palavra, ó Deus querido, torpe, tudo aquilo que possa tentar confundir as nossas mentes, mas que no nome do Senhor Jesus, o Senhor traga o discernimento para aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje de manhã nós tivemos um culto aqui que foi bênção demais. E a noite não tem sido diferente, porque o nosso convidado principal está aqui, novamente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, e aí? Está preparado? Porque se não tiver, vai sempre sem estar preparado mesmo. Irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela pode colocar o tema ali, por favor. O tema é Lembre-se do Espírito Santo. E essa é uma mensagem que eu comecei ela há mais ou menos 2 semanas atrás. Foi numa quinta-feira. E eu confesso que conforme eu preparava a mensagem, eu ia preparando e falava, meu Deus, tem muita coisa para colocar aqui. Tem muita coisa, não vai dar tempo de falar em 1 hora. E aí, conforme eu ia preparando a mensagem, eu pensei assim, nossa, eu acho que eu vou falar para o pastor Gilson me dar mais uma oportunidade para pregar, para eu terminar. Aí, na hora, eu já pensei assim, nada a ver, né? Não vou pedir não, vai só nessa daqui mesmo. Irmãos, é incrível que eu não pedi para ele, mas assim mesmo o Senhor, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele me convidou. E conforme eu ia preparando a mensagem, né, veio outras mensagens, outras passagens que eu gostaria de compartilhar. E aí no momento, conforme eu ia lendo a Bíblia, eu li um versículo que me fez lembrar exatamente disso que o Espírito Santo havia ministrado no meu coração alguns dias atrás. Então, a mensagem que eu vou trazer é uma continuação do que nós ouvimos há mais ou menos uns 10, 15 dias atrás. Aí você fala, nossa Pedro, mas eu não venho nesse culto que você está falando aí, né? Por isso que eu vou dar um resumo. Então, vou começar fazendo um resumo de alguns pontos de forma mais rápida, né? Do que nós falamos nessa quinta-feira, para que todos fiquemos na mesma sintonia, para aí sim continuar e finalizar. E pode ficar tranquilo que não vai passar de 2 horas a mensagem. Então, vai dar tempo. Em nome de Jesus, assim espero. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, o que nós falamos sobre ele foi quem é o Espírito Santo, né? Hoje muitas vezes a gente fala do Espírito Santo, a gente ouve sobre o Espírito Santo, mas a gente não quer viver com o Espírito Santo. A gente não quer ter relacionamento com ele. Porque ouvir quem é uma coisa, você saber quem é, ok, você sabe, mas e o relacionamento? O relacionamento é algo muito mais profundo do que saber quem são, do que é a pessoa. Por exemplo, existem várias pessoas aqui que eu conheço, mas eu não tenho relacionamento. Então, por exemplo, eu não sei qual é a comida preferida. Eu não sei o que gosta, o que não gosta de fazer. Eu não sei para onde gosta de ir. Mas quando nós falamos sobre o Espírito Santo, o relacionamento com ele é exatamente isso. É saber o que ele gosta.
É saber o que Ele quer, saber o que Ele espera das nossas vidas, e nós correspondemos a essa vontade maravilhosa. Nós correspondemos àquilo que Ele espera de nós, porque como eu vou corresponder a alguém que eu não sei o que Ele espera de mim? Então hoje, por exemplo, no meu casamento, eu sei que quando a pilha de louça está muito grande ali, eu sei que a minha esposa espera que eu levante do sofá e vá lavar a louça, sem ela falar, amor, vai lavar a louça. Eu sei que ela espera isso. É sempre que acontece? Não, mas eu sei. Então, é um risco calculado ali. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, é exatamente a mesma coisa. Como nós vamos saber aquilo que Ele quer sem conhecer Ele, sem conhecer o que está aqui na palavra do Senhor. E o Espírito Santo, Ele é nosso Deus também, mas nós temos Ele como uma pessoa. Ele não é uma fonte de energia, Ele não é uma fonte de poder que nós podemos dizer assim, é apenas uma energia que... Quando nós falamos um tipo de poder, nós usamos, uma energia, nós usamos isso. Mas o Espírito Santo, Ele é alguém. Então Ele é alguém muito além do que dizer para Espírito Santo, eu estou com um problema aqui, eu quero que o Senhor resolva. Espírito Santo, eu estou com um problema que eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu quero que o Senhor resolva para mim. Então, o Espírito Santo, claro que Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos direciona, mas Ele não é só para isso. Não é só para resolver os nossos problemas. Não é só para resolver as nossas dúvidas. É para ter relacionamento. É para dizer, Espírito Santo, o que o Senhor quer? E aí a gente corresponder. Nós falamos também sobre a importância de Jesus ter voltado ao céu para que o Espírito Santo fosse enviado para nós. Quando Jesus está ali tendo o seu último momento, ali, o seu discipulado com os discípulos, falando sobre as coisas que viriam, as coisas que aconteceriam, Jesus ele diz para os seus discípulos, olha, para vocês é melhor que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo será enviado para vocês. E Jesus na terra, Jesus ele tinha, mesmo sendo Deus, ele era homem. Então imaginem vocês, nós estamos no Brasil, se Jesus ainda estivesse na terra, ele estaria viajando o mundo, pregando talvez, estaria lá em Israel. Nós teríamos esse contato próximo dele? Não, porque ele estaria limitado a um corpo físico ainda, como homem. Quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo ele está conosco em todos os lugares que nós estamos. Porque ele veio realmente num papel de direcionar a vontade do Pai, de estar conosco em todo momento, de estar conosco em qualquer momento que nós precisarmos, nós podemos chamar a Ele, e Ele está disponível. Então, a ida de Jesus ao céu trouxe para nós o Espírito Santo. Então, quando nós pensamos, e isso foi uma pergunta que eu fiz quando eu ministrei da última vez. Nós falamos muito sobre querer ver Jesus, sobre querer ver Deus, e todas essas coisas com certeza estão corretas. Eu quero muito ambas as coisas, mas algo que eu não havia pensado até preparar a mensagem, a primeira mensagem é que eu não orava dizendo, Espírito Santo, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor também. Então, claro que quando nós falamos de relacionamento, nós precisamos ter relacionamento com os três. Eles é a Trindade, é o único Deus, mas sendo três. Então, o Espírito Santo veio a nós enviado por Jesus. Falamos também o Evangelho que conhecemos hoje, foi transmitido através do Espírito Santo. Hoje, nós temos a Bíblia. Então, se nós temos dúvida do que nós precisamos ou não fazer, se nós temos dúvida de como deve ser o nosso comportamento, nós temos aqui, está tudo escrito, nós podemos vir aqui e consultar. Mas antigamente, no tempo que Jesus estava na terra, eles tinham ali o Velho Testamento, e muitas das coisas não tinham um manual pronto assim, igual tem para nós. Então quem direcionava? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo era quem dava a sabedoria, o direcionamento, para onde as igrejas deveriam ser abertas, como o Evangelho deveria ser ministrado através do mundo. Então todas essas coisas, o Evangelho que nós conhecemos hoje foi graças ao Espírito Santo. Porque se não fosse Ele na terra, dando direcionamento para aqueles que vieram antes de nós, nós não conheceríamos a palavra de Jesus. Então o Espírito Santo ele teve este papel também fundamental. O Espírito Santo ele nos traz ousadia para ser quando nós somos direcionados por Ele. Então,
Nós vemos na palavra, em Atos, falando sobre Estevão, que Estevão ali mesmo diante da morte, mesmo quando ele se justificando ali, né, trazendo os grandes mestres da lei, o povo da época queria julgar ele, porque pelo evangelho que ele pregava, e mesmo assim, ele sabendo que corria o risco de morrer, ele não recuou, ele não voltou atrás na palavra, ele não voltou atrás naquilo que ele acreditava. Irmãos, e quando nós falamos das nossas vidas, nós só não vamos voltar atrás naquilo que nós acreditamos, nós só não vamos voltar atrás daquilo que nós aprendemos, que nós nos fortalecemos, nós não vamos voltar atrás da palavra do Senhor se nós tivermos o Espírito Santo. É só com Ele. Porque quando nós falamos por nós, irmãos, imaginem vocês ali, Estevão olhando face a face para aqueles que poderiam matar ele, e realmente mataram. Ele olhando para essas pessoas e ainda assim pedindo para que Deus os perdoasse. Irmãos, é só o Espírito Santo que pode fazer algo assim. Não tem, olhando para a nossa natureza, olhando para aquilo que nós somos, pecadores que somos, nós não faríamos isso. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos relacionamento com Ele, quando nós somos realmente impactados de tal forma que a nossa vida não reflete mais a nossa vontade, e nós entendemos que a nossa vontade precisa ser a vontade dEle, aí sim, nós amamos os nossos inimigos. Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Em todas essas situações nós precisamos do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo não significa ausência de lutas, mas sim que teremos um ajudador. Sabe? É aquele evangelho que muitas vezes a gente ouve falar que quando você aceitar Jesus vai ser fogo, labareda, vitória, você vai andar sobre as águas e aleluia. É louco porque parece tudo o contrário, na verdade. Porque, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, é assim, se nós estamos no mundo, o diabo não tem por que mexer com a gente. Você já está no mundo, você já está indo para o inferno. Se você está ali de uma forma que não incomoda os demônios, que não incomoda, não corre o risco de levar a salvação para ninguém, então não tem o porquê o diabo mexer com você. Pedro, mas como assim? Irmãos, se o diabo ele mexe com quem já está no mundo, essa pessoa ela tem uma grande possibilidade, talvez de recorrer a Deus, recorrer a Jesus, de buscar algo para sair daquela situação. Então, se você está tudo bem, se a nossa vida está ali tranquila no mundo, o diabo não vem contra a gente, a tendência das pessoas, infelizmente, se elas não forem impactadas pelo Espírito Santo, elas continuarem da mesma forma. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos tornamos um risco para o inferno, quando nós nos tornamos um risco dele olhar e falar assim, olha ali, ó a pastora Lena ali, eu não posso deixar ela ir naquele lugar, porque ela vai encontrar com alguém que eu estou dominando. Eu não posso deixar aquela pessoa, esse servo de Deus, entrar naquele ambiente, porque ele vai levar a palavra de Deus. Nesse momento, Satanás ele se levanta assim contra as nossas vidas. Mas isso quer dizer então que nós vamos perder? Óbvio que não. Nós teremos um ajudador. Então, é quem vai dar estratégia, é quem vai dar para nós o discernimento do que fazer, Ele é quem vai dar para nós, quem vai ser o auxiliador nos momentos em que nós não temos auxílio nenhum. Ele é a resposta. Então, a presença do Espírito Santo não quer dizer que... É incrível, eu já ouvi isso muitas vezes, irmãos, de pessoas dizerem assim, olha, mas parece que quando eu aceitei a Jesus, que quando eu comecei a buscar, parece que as coisas começaram a dar tudo errado. Parece que as coisas começaram a virar na minha vida, as coisas começaram a inverter, e me parece que aceitar Jesus foi uma decisão ruim, porque na minha vida começou as coisas a dar errado. Mas aí eu faço a pergunta, o questionamento, nós estamos falando dar errado de que ponto de vista? Talvez na nossa vida material, canal, algumas coisas realmente comecem a dar errado, mas nós estamos construindo passos, subindo os degraus, para que cada dia mais a gente se aproxime mais dele, para realmente irmos para a glória, que é isso que nós estamos buscando. Porque todas as coisas aqui elas vão passar, seja o rico, o pobre, o doente, o saudável, a pessoa que tem tudo e depois não tem nada, todas essas coisas passam. Por isso que nós buscamos a eternidade. Por isso que nós buscamos a presença do Senhor Jesus. Então, a presença do Espírito Santo, ela traz sobre nós um ajudador. Uma vida cristã sem relacionamento com o Espírito Santo não é uma vida com Deus.
Irmãos, nós vemos o próprio Paulo. Paulo, no momento em que ele encontra Jesus, que Jesus aparece para ele, que ele fica cego, ele precisa receber o Espírito Santo. E olha só por quem Paulo foi convertido, pelo próprio Jesus. E ainda assim, ele vai, espera vir o profeta, para que o profeta ore por ele, e aí então ele receba o Espírito Santo. Então sobre nós também precisamos receber o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias querer ter o relacionamento com Ele. Todos os dias querer desenvolver aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Amém? Então, de forma muito rápida, muito sucinta, isso foi a parte 1 da mensagem, né? E olha só que interessante. Eu vou beber água, aguenta um pouquinho. Aprendi essa com o Davi hoje de manhã. Lê, você coloca para mim, por favor? Antes de entrar na palavra, hoje eu gostaria de ministrar sobre os dons do Espírito Santo. E o que é dom, né, do Espírito Santo? Ou dom, de forma geral, porque a pessoa ela pode tanto usar para Deus, como usar para o mundo, para as coisas ruins. Quando nós falamos de dom, o dicionário, ele diz assim: qualidade inata, natural. Aptidão, talento, tem o dom da pintura, por exemplo. Então, às vezes você pode conhecer alguém que nunca fez aula, nunca estudou, mas se você entregar um lápis e um papel na mão dele, ele vai fazer um desenho maravilhoso. E isso é o quê? Estudo? Talvez, mas também pode ser dom. Algo que o Senhor colocou sobre a vida dele, né, dessa pessoa, que ele é capaz de desenvolver, que ele é capaz de fazer por ser algo natural. Tem também, né, a aptidão natural para algo ruim. Por exemplo, tem o dom de ser chato. Presente oferecido por alguém. Eu confesso que eu já pensei isso de algumas pessoas. Mas agora eu sou convertido, aleluia. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: nossa, mas parece que essa pessoa sabe me irritar. Ela sabe assim ir direto. Mas aí, irmãos, quando a gente presta atenção, a gente percebe que muitas vezes o defeito está na gente. Então, a gente precisa pedir para Deus: me ensina a amar o meu irmão. Me ensina a amar aqueles que me ofendem. Então, suportar em amor. Então, esse tipo de situação, quando nós falamos de dom, é aquela pessoa que existem pessoas que nunca fizeram aula, por exemplo, de canto. Mas se ela pegar o microfone para cantar, ela vai impressionar as pessoas que ouvirem ela. É aquela pessoa que quando nós sentamos para conversar, essa pessoa ela parece que ela tem uma sabedoria gigantesca. Mesmo quando nós falamos de grau de ensino, por exemplo, talvez essa pessoa não tenha feito o ensino fundamental, ela não tenha estudado, ela não tenha feito nenhum curso de oratória. Mas essa pessoa, quando nós sentamos, ela tem uma sabedoria tão grande que é algo natural, é algo que o Espírito Santo colocou sobre a vida dessa pessoa. Só que também o dom ele pode ser usado de várias formas. Ele pode ser usado tanto para construir na vida das pessoas, como também para destruir. E é algo que o Senhor dá a cada um de nós dons diferentes. A cada um de nós Ele colocou algo nas nossas mãos. E talvez nós olhemos e falamos: Pedro, mas eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei qual é o talento que eu tenho. Irmãos, quando nós falamos de dons, muitas vezes nós pensamos que são os dons que aparecem na igreja, por exemplo. Nós olhamos para quem está aqui cantando, nós olhamos para quem está tocando, olhamos para o pregador, falamos: nossa, essa pessoa tem um dom maravilhoso. E nos esquecemos de olhar para dentro de nós, que o Senhor também colocou dons em nós, para corresponder àquilo que é da vontade dEle, que é do desejo dEle. Mas como que nós vamos descobrir esses dons se nós não buscarmos? Como que nós vamos entender aquilo que nós sabemos fazer se nós não pedimos o direcionamento do Espírito Santo? Irmãos, todos nós temos algum dom, todos, sem sombra de dúvidas. Eu não posso dizer para você qual é o seu,
Eu não posso dizer qual foi o talento que o Senhor te entregou, mas isso é algo que o Espírito Santo ele pode revelar, independente, né, do tempo que você tem ali de vida cristã. Claro que alguns dons, alguns talentos, eles serão entregues conforme nós nos aprofundarmos, conforme nós estudarmos mais da palavra do Senhor, conforme nós entendemos daquilo que Ele quer, aí sim o Senhor ele vai acrescentando os talentos em nossas vidas. Mas todos nós temos algum dom que precisa ser revestido para a obra do Senhor. Nós não podemos ter um dom, nós não podemos ter algo e achar que isso é para nós, e achar que isso é para o nosso mérito. Ah, Pedro, isso é bíblico? Calma, nós já vamos ler a Bíblia. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. 12 ao 19. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Segura aqui um pouquinho. Nós vemos aqui Paulo trazendo o porquê nós precisamos querer dons. Se eu busco um dom para o meu próprio aproveitamento, irmãos, isso não é o que a palavra do Senhor diz. Se nós buscamos um dom, um talento para aquilo que eu vou receber, aquilo que as pessoas vão olhar e me admirar, que elas vão olhar e falar, nossa, o quanto o Pedro é bom nisso. Irmãos, isso não é o que a palavra nos ensina. Os nossos dons, os nossos talentos, eles precisam ser utilizados para aquilo que é a edificação da igreja. Pedro, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, então como é que eu faço? O irmão que está do seu lado, talvez ele precise que você exerça o dom que o Senhor te deu. Talvez a sua casa, dentro da sua casa, alguém precisa que você exerça o dom que o Senhor te deu. E isso nós não precisamos aparecer, nós não precisamos estar em evidência. E para cada um foi feito um dom diferente. Pode continuar? Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois, se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Neste caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Aqui, alguns versículos antes, ele estava falando especificamente sobre o dom, o que nós conhecemos, né, de ser batizado com o Espírito Santo, o dom de línguas. Irmãos, e durante muito tempo da minha vida cristã, eu pensava que enquanto eu não recebesse o Espírito Santo, enquanto eu não fosse batizado com o Espírito Santo, significava que eu estava faltando algo na minha vida. Significava que enquanto eu não recebesse o batismo com o Espírito Santo de falar em línguas, eu tinha a interpretação que o Espírito Santo não tinha se alegrado de mim, que eu ainda não tinha chegado no ponto de falar assim, estou no caminho correto. E conforme eu fui lendo, aprendendo com a palavra do Senhor, eu entendi que não é isso. Não é sobre o dom de línguas. Claro que nós podemos buscar. Nós podemos realmente pedir ao Senhor que nós recebamos esse dom, o dom também de línguas. Mas quando nós falamos do dom de línguas na igreja, por exemplo, o dom de línguas ele serve para edificar a nossa fé, para edificar o nosso espírito. Se eu for entregar uma palavra, por exemplo, para alguém, do que adianta eu entrar e chegar para essa pessoa e entregar essa profecia, o que o Senhor me mandar falar, através do dom de línguas, sendo que se eu não interpretar aquilo que eu estou falando? O irmão vai olhar e falar assim, beleza, mas não vai entender nada, e não vai mesmo. Por quê? Irmãos, quando nós falamos sobre o dom de línguas, ele é algo realmente para edificar a nossa vida. Mas
De nada adianta eu buscar apenas o dom de línguas se eu não buscar também a interpretação. Talvez eu não tenha interpretação, mas alguém da igreja, talvez ela não fale em línguas, mas ela tenha o dom de interpretar aquilo que está sendo falado. E eu, por muito tempo, eu imaginava que enquanto eu não fosse batizado com o Espírito Santo, eu pensava assim, está faltando alguma coisa. Era uma visão que, como se eu estivesse em pecado, do tipo, nossa, mas por que eu não sou batizado e outras pessoas são? Por que eu não falo em línguas e outras pessoas falam? E eu comecei a entender que a mim o Senhor entregou dons e talentos diferentes do que para essas pessoas. Então, por mais que se eu falo ou não em línguas, está tudo certo. Porque realmente é sobre o que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos ler também em 1 Coríntios, capítulo 12. Que nós vamos ler o capítulo todo. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Aqui, ignorantes, claro, no sentido da palavra, é de desconhecer, de saber, de não saber daquilo que ele está dizendo. Então, ele está trazendo ali, explicando sobre o que são os dons espirituais. Vocês sabem que, quando pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Reforçando, Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui a cada um como quer. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para construir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Só parar um pouquinho. Aqui o que ele diz basicamente é, olha, você tem um dom, então não se compare com quem tem outro dom. Não se ache inferior ou não se ache melhor do que essa outra pessoa. O que ele diz é, olha, você tem uma participação especial que essa outra pessoa não pode tomar o seu lugar, assim como você não pode tomar o lugar dessa outra pessoa também. Irmãos, é incrível que quando nós olhamos para o nosso corpo físico, eu vejo o corpo e falo, eu preciso de tudo que está aqui, de tudo. Só que existe algo dentro de mim, claro, dentro de vocês também, né? Dentro de todos nós, que quando nós olhamos os nossos órgãos internos, por exemplo, se eu perder uma mão, eu consigo trabalhar provavelmente quase, né, da mesma forma que eu trabalho hoje. Vai afetar a minha vida, claro,
mas eu vou continuar trabalhando. Minha vida não vai parar por causa disso. Mas se eu tiver um problema e eu perder o meu intestino, a vida ela se torna muito mais difícil. A ponto de ou desfalecer, ou eu não conseguir fazer absolutamente mais nada. E quando nós olhamos o outro, o que é mais bonito? A minha mão, tudo bem que não é exemplo de beleza, né? Mas é mais bonito. Só que quando nós falamos dos dons espirituais, muitas vezes nós olhamos dessa forma. Nós olhamos os dons da pessoa que canta aqui em cima, e nós esquecemos que o dom de servir, por exemplo, a pessoa que serve limpando a igreja, é um dom maravilhoso também. É um dom de carinho, é um dom de amor, é um dom de zelo. Um dom que muitas vezes para outras pessoas que estão fazendo outras coisas, elas estão erradas? Não, está cada um no seu lugar. Está cada um exercendo a função, aquilo que o Senhor deu. Então se nós olhamos para outras pessoas que têm outros dons e nos comparamos, sabe o que o diabo coloca na nossa mente? Fala, olha, você não é merecedor de estar ali. Então, ou ele entra na nossa mente e começa a fazer a comparação. Fala, olha, essa pessoa que apareceu ali, ela não te cumprimentou porque ela se acha melhor do que você. Ela não te falou, oi, a paz do Senhor, porque você é inferior. Irmãos, e não é. Na igreja nós somos corpo. Nós somos cada um com uma função. Ah, Pedro, mas então quer dizer que é esse dom que eu tenho? Os dons, eles podem ser adquiridos. Os dons, eles podem ser conquistados. E claro que muitos desses dons vão exigir sacrifício. Muitos desses dons talvez vão exigir um pouco mais de disposição, um pouco mais de querer, de se colocar. Ah, se você quer pregar a palavra, você pode conseguir, você pode ter esse dom também, mas vai precisar do quê? Vai precisar de leitura bíblica, vai precisar de tempo no secreto, vai precisar de busca com o Espírito Santo. Se você quer cantar, precisa aprender a cantar, precisa aprender ali a estudar, talvez não tenha o dom natural, mas nós podemos conquistar, nós podemos buscar. O problema é que muitas vezes nós olhamos para os nossos dons e nós achamos que os nossos dons são insignificantes. Então eu quero dizer para você que o dom que você tem não é insignificante. O dom que você tem, ele complementa coisas que eu não posso fazer. O dom que você tem, ele complementa, ele está onde deveria estar. Ele chega em lugares em que o pastor Gilson não chega. Ele chega em lugares que o ministro do louvor não chega. Você consegue alcançar corações, consegue chegar, levar a palavra do Senhor em lugares que nós não conseguimos, nós não estamos disponíveis. Por isso, o Senhor, ele capacita você naquilo que você precisa ser capacitado. Mas nós precisamos buscar. E muitas vezes nós não buscamos. E eu falo isso, irmãos, de experiência própria. Sabe, quando existem muitas coisas que eu aprendi ao decorrer da vida, que foi muito de forma natural. Então, por exemplo, a cantar, não sou um melhor cantor. Muito, muito longe disso. Mas eu canto desde os 13 anos de idade e isso acabou acontecendo, foi muito natural. Eu já cresci na igreja cantando, cresci na igreja desenvolvendo esse tipo de dom. Mas para muitas coisas eu sei que e durante muito tempo eu me contentei com isso. Eu me contentei, por exemplo, com, eu já faço parte do louvor. E quando eu comecei a pregar, eu falava, eu já prego, então tá bom já. Então eu não preciso de mais nada. E aí, irmãos, conforme eu li a palavra, eu percebi que está muito longe de estar bom. Está muito longe de chegar naquilo que precisa chegar. Porque tudo que nós falamos, daquilo que nós precisamos aprender são dons. Então, por exemplo, o amar o nosso irmão é dom. O cuidar das pessoas é dom. O ter o carinho com a casa de Deus é dom. Porque como que isso é dom? Quando nós olhamos, por exemplo, para um copo de plástico no chão, e aquele copo de plástico no chão, ele me incomoda ao ponto de eu falar assim, eu preciso jogar esse negócio fora. Isso é o carinho que nós temos. Porque talvez para outras pessoas, elas vão passar, ver o copo assim e falar, alguém vai pegar. Ou seja, essa pessoa não tem o mesmo cuidado, não tem ali a mesma visão sobre o cuidado que precisa ter. E por muito tempo eu achava que os dons que eu tinha
eram suficientes, mas eu precisei aprender, eu precisei buscar, eu precisei desenvolver e ainda estou fazendo isso, cada vez mais pedindo para o Senhor novos dons, novos talentos, e é isso que nós precisamos querer, nós precisamos buscar. Pedro, mas eu não sei qual é o meu, por onde que eu começo? Comece buscando qual é o seu, pedindo para o Senhor revelar a você, e o dom nós temos por característica aquilo que te chama mais atenção. Então, por exemplo, é o que eu disse, se você olha alguém que está triste, e aquilo te incomoda ao ponto de você falar assim, eu preciso dar um abraço nessa pessoa. O Senhor é um dom que você tem. Não é algo por acaso, não é porque, nossa, eu sou essa pessoa muito sentimental. Não, é porque o Espírito Santo, Ele já tem colocado em você um coração sensível para isso. Um coração sensível para abraçar aqueles que precisam. Então, que nós precisamos todos os dias buscar dons. Pedro, já cheguei nesse aqui, e agora? Vai para o próximo. Vai para o próximo que talvez nós tenhamos dificuldade, que nós precisemos aprender. E sempre pedir para o Senhor, que nós não podemos nos contentar com aquilo que nós já temos. Porque dá para aprender mais, dá para desenvolver mais. Vamos continuar a leitura. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. A cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Irmãos, e isso particularmente é um dos motivos que eu vejo que dentro da igreja existem, eu sei que em nome de Jesus o Coliseu não acontece isso, mas outras igrejas acontece. Aquela situação do, por exemplo, sabe a conversa, quando a igreja ela tem aquela conversa de o tal do leve e traz, sabe? Por exemplo, você fala assim, pastor Pedro, eu vou te contar um negócio aqui, sabe, eu não estou falando mal, mas eu vou falar um negócio aqui do Samuel, mas é porque é verdade, eu não estou falando mal dele não, tá bom? Cara, você pensa nisso. Se nós somos um único corpo, eu jamais, eu pegaria uma faca e passaria na minha mão. Por mais que eu ache a minha mão talvez não tão bonita assim. Eu jamais faria isso. Porque é o meu corpo, vai doer. Eu sei que se eu fizer isso, depois eu vou ter que ir para o hospital para resolver esse problema. Então, e além disso, ainda vou ficar com a dor por vários dias e um monte de gente perguntando, por que você fez isso? Quando nós falamos da igreja, por que muitas vezes nós nos esquecemos disso? Que quando nós ferimos o nosso irmão, nós não estamos ferindo ele apenas, nós estamos ferindo o corpo de Cristo. Nós estamos ferindo a igreja. Muitas vezes nós não paramos para pensar no reflexo que isso pode trazer em nós, em volta de nós e na igreja. Por quê? Irmãos,
Quando nós falamos do pecado de contradições ali, de falar mal, de discussões, na Bíblia menciona que ele chega a ser pior do que o pecado de feitiçaria. Porque muitas vezes, quantas pessoas nós conhecemos que um dia já se afastaram da igreja, que um dia já saíram de algum ministério, que hoje já não buscam mais a Jesus, justamente por causa de conversas que aconteceram dentro do ministério. Existem diversas pessoas que acontecem isso. E isso, quando nós citamos esse tipo de situação, não é algo comum, não pode ser algo normal, que fala assim, mas é porque ele era muito sensível. Não, não é, nós somos corpo, nós precisamos nos preocupar com o irmão que está na nossa direita, preocupar com o irmão que está na nossa esquerda, e nós precisamos nos preocupar com o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo somos todos nós, é a junção de todos nós. Não é o Pedro apenas que é o corpo de Cristo, aleluia, eu sou iluminado aqui. Não, não é. Todos nós somos corpo de Cristo. Então talvez, como diz a palavra, apenas chutando aqui, se eu sou mão, eu não posso olhar para o meu irmão e achar que ele é inferior a mim, porque talvez ele não apareça. Não, nós precisamos olhar para todos e ter o mesmo cuidado, precisamos ter o mesmo carinho, o mesmo amor, porque quando esse irmão é ferido, nós estamos automaticamente nos ferindo, e nós estamos ferindo como igreja, como ministério. Então, sobre os dons espirituais, nós precisamos continuar pedindo, nós precisamos continuar buscando ao Senhor que o nosso coração realmente queime todos os dias, para buscar a presença dEle, para buscar aquilo que Ele tem para nós. E por que que muitas vezes nós não buscamos? Por que que muitas vezes nós nos acomodamos com aquilo que nós temos? E eu gostaria de ler em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado e ver o que aqui tem se encaixado nas nossas vidas. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria. Quando nós falamos de idolatria, irmãos, a idolatria ela não se refere apenas à idolatria a outros deuses, a idolatria a imagens, idolatria a nos prostrarmos. Não é apenas isso que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que no nosso coração toma o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que nós preferimos dar mais lugar, que nós preferimos dar mais atenção ao invés de Deus. Por exemplo, um trabalho pode ser idolatrado, um filho pode ser idolatrado, talvez a família possa ser idolatrada, os amigos do trabalho eles podem ser idolatrados. Pedro, mas como assim? Se nós estamos numa roda de colegas do trabalho, e essas pessoas elas zombam daquilo que nós acreditamos, elas zombam da nossa fé, eles zombam de Deus, e nós, para continuarmos ali na roda, para continuarmos fazendo parte daquilo que o mundo tem oferecido, para continuarmos ali como amigos dessas pessoas, e nós ignoramos o que essas pessoas fazem, nós idolatramos a amizade que nós temos com essa pessoa no lugar de Deus, porque nós estamos dando mais importância a estar com eles ali, independente do que eles falam, independente do que eles façam, nós damos mais importância a eles do que aquilo que nós acreditamos. O trabalho, como que ele pode ser uma idolatria? Quando eu livremente, eu escolho, eu tenho talvez outras condições de, por exemplo, eu preciso trabalhar? Ok, mas eu escolho justamente o dia, digamos assim, o dia de ir para o culto, para escolher trabalhar. E todos os outros dias eu fico folgado em casa, mas eu escolho o dia do culto para ir trabalhar. Será que o trabalho tem tomado o lugar de Deus? Ou então, por exemplo, mesmo que quando a gente se refere à igreja, levando para dentro da nossa casa,
Será que nós temos trabalhado a tal ponto, escolhido trabalhar, estudar, conquistar as nossas coisas, a tal ponto que nós não temos tempo para Deus? Que nós não temos tempo para entregar para Ele? Será que as coisas deste mundo não têm sido idolatradas por nós? Porque quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós deixamos de buscar a presença dEle, porque nós entendemos que outras coisas são melhores, nós estamos ali reconhecendo essas coisas como num pedestal muito maior do que Deus. Irmãos, esses dias eu estava na casa do pastor Jefferson, e ele falou algo muito interessante que me fez refletir bastante. Normalmente nós temos uma lista de prioridades, né? Nós temos uma lista, por exemplo, Deus em primeiro lugar, depois vem, digamos, família, igreja, trabalho, e colocamos algumas coisas em ordem, teoricamente, como prioridade. Só que o problema é que quando nós fazemos essa lista, e Deus ele está apenas no primeiro lugar, quando nós falamos, por exemplo, de um desemprego, se o desemprego ali, a situação financeira, ela passa a ser mais importante, ela toma o primeiro lugar de Deus na vida de muitos. Só que quando nós falamos ao invés de colocar Deus em um ponto específico numa lista de prioridade, Deus ele se tornar a própria lista de prioridade. Colocamos, porque isso o pastor Gilson ele já ministrou, não tem como eu separar trabalho das coisas de Deus. Não tem como eu separar estudo das coisas de Deus. Tudo está dentro do que é de Deus. Então, se eu trabalho, mas eu não posso me esquecer do porquê eu trabalho. Se eu estudo, eu não posso me esquecer do porquê eu estudo. Se eu estou aqui no altar, cantando, pregando, fazendo qualquer coisa, eu não posso me esquecer o porquê eu estou aqui. Que não é para receber honra, não é para receber aplausos, não é nada disso. Mas é para estar mais próximo de Jesus, é para estar realmente Ele sendo a prioridade em todos os sentidos. Ele sendo aquele que dentro dele eu coloco todas as outras coisas. Dentro do Senhor eu coloco todos os meus sonhos, os meus objetivos, tudo aquilo que eu espero. Então, quando nós falamos de idolatria nesse sentido, nada, absolutamente nada, pode ser mais importante do que o lugar de Deus nas nossas vidas. E será que tem sido dessa forma? Será que nós temos realmente buscado? E muitas vezes, eu já ouvi falar no sentido de, Pedro, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração, de vez em quando eu falo com Ele, de vez em quando eu vou para a igreja. Só que Ele quer algo mais do que isso. Ele quer algo mais do que eu desenvolvo de vez em quando. Ele quer algo mais do que Ele está no seu coração. Será que nós estamos sendo segundo o coração dEle? E isso é algo que nós precisamos refletir dentro de nós. Refletir dentro da forma que nós temos vivido. Continuando a leitura, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é. E notem que ele não diz os frutos do Espírito. Ele não diz, não são coisas diferentes aqui. São todas as coisas que estão englobadas dentro de um único fruto, que é o Espírito Santo. Porque quando nós temos realmente um encontro com Jesus, um encontro com o Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos, não tem como eu dizer assim, vou mudar apenas a minha parte financeira, por exemplo. Agora eu vou oferta na igreja. Mas o amar o irmão, não quero amar o meu irmão, não dá. Porque quando nós temos um encontro sincero com Jesus, que nós entendemos, o Espírito Santo ele tem liberdade para trabalhar em nós, é um pacote. Ele vem com todas essas coisas, Pedro, mas então por que eu não sinto tudo isso? Porque nós vamos construindo com o tempo. Nós vamos construindo com o passar do tempo. E existem muitas coisas em nós que são mais difíceis sim de serem mudadas. Coisas em nós que talvez carregamos por muito tempo, muitas cicatrizes, muitas coisas do nosso passado que
Talvez em nós seja difícil nós abrirmos mão, mas o Espírito Santo, se este é o fruto do Espírito Santo, é Ele que nós precisamos querer, é Ele que nós precisamos desejar, e é o combo total, e nós precisamos pedir isso a Ele. Claro que, quer dizer que então, porque eu não estou sentindo tudo isso aqui, não estou nesse patamar do Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo? Lógico que não. Nós vamos construindo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos aprendendo, mas quando nós temos o Espírito Santo, nós pelo menos queremos ter isso. Nós não aceitamos continuar da forma que estamos. E ele diz, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que viemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, e como que nós temos andado? Muito mais pelas coisas da carne ou muito mais pelas coisas do Espírito? Nós temos seguido muito mais por aquilo que o Senhor tem nos ensinado ou muito mais por aquilo que nós achamos que é o correto? Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, irmãos, não adianta, não é de nós não temos capacidade para mudar essas coisas. Eu não tenho a capacidade de falar assim, eu vou amar o meu inimigo, eu não tenho, o Pedro não consegue fazer isso. Eu não tenho a capacidade de olhar para um necessitado e falar assim, eu preciso ajudar essa pessoa, eu não tenho essa capacidade. Quem traz isso ao meu coração é o Espírito Santo. Então, sem Ele, todas essas coisas, elas não serão alcançadas. Porque nós precisamos dele, é tudo sobre ele, é para ele. Então, se nós temos o nosso coração tem estado distante daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja, nós precisamos buscar, intensificar ainda mais a nossa busca, o nosso relacionamento, o nosso ímpeto por querer aprender mais dele, por querer desenvolver esse relacionamento. E não deixar, como diz aqui, a carne vencer. Irmãos, eu já ouvi muito aquele versículo que a pessoa pega aquele trechinho isolado, de quando Jesus está orando, que ele volta, encontra os discípulos dormindo, que ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É incrível que eu já ouvi esse versículo isolado várias vezes. Pedro, mas eu pequei, eu errei, eu fiz aquele negócio, porque você está ligado, a carne é fraca. Se a carne é fraca, por que a gente peca tanto? Quando a carne ela é fraca, quando nós falamos no sentido de querer buscar a presença de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes de ajoelhar para orar, chegar na hora, Senhor Deus, abençoa, Pai eterno, meu cachorro, me dá alimento, Pai, que não falte ração no meu prato. De cansaço, de sono, de estar ali porque preciso estar. Porque eu sei que é necessário, às vezes o corpo físico está cansado, mas é incrível que quando eu me levanto, automaticamente, se a Bá me chama, amor, vamos ver uma série, vai 1, 2, 3 episódios e vai, normal. Por quê? A carne, ela milita contra as coisas do Espírito. A carne, ela milita contra aquilo que nos aproxima de Deus. Então, se há um momento de oração, a carne, infelizmente, ela vai pender para aquilo que é o mais cômodo, que é o mais fácil. Quando nós falamos sobre pedir perdão, por exemplo, é um negócio super difícil. Você chegar em alguém e falar, olha, eu errei, me perdoa por isso que eu fiz para você. Isso porque o nosso coração fala assim, não precisa pedir perdão, nada a ver. Não precisa, isso aí com o tempo se acerta. Mas isso é o quê? A nossa carne, é o nosso coração humano, pecador, não querendo ser parecido com Cristo. Por isso que quando nós falamos de a carne é fraca porque ela não quer buscar, ela não quer a presença de Deus, ela não quer ali estar prostrado diante daquele que pode mudar justamente a carne, justamente os nossos desejos, as nossas vontades. Então, a carne, quando nós falamos sobre ela, infelizmente, ela tem vencido muitos cristãos. A carne, ela tem vencido muita gente com as distrações, com o cansaço, muitas vezes com os afazeres do dia a dia. A carne, ela tem tirado pessoas da presença de Deus todos os dias. Então, nós vamos nos contentar com isso?
Ou nós vamos nos posicionar realmente e colocar a carne, o nosso corpo físico no devido lugar, que é submisso à vontade do Pai. Esse é o lugar que tem que ser da carne. E não quer dizer que isso vai ser fácil, não quer dizer que isso vai ser de um dia para o outro, mas nós vamos construindo isso todos os dias, ao ponto de a carne ser submissa ao Espírito Santo, a carne ser submissa àquilo que nós precisamos seguir, desenvolver e crescer espiritualmente. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E gostaria de fazer uma oração com vocês. Pode continuar sentado, gostaria de orar. Pai, nós pedimos ao Senhor nesta noite que o nosso coração, ó Deus, o nosso espírito possa ser cada vez mais fortalecido no Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, que nós venhamos buscar aquilo que vem do Senhor, os dons do Senhor para as nossas vidas. Pai, não permita que a carne nos acomode a ponto de não buscarmos aquilo que vem do Senhor para nós, ó Deus. Pai, nós pedimos que nós venhamos estar sensíveis à voz do Senhor, à voz do Teu Espírito Santo, a entender a vontade do Senhor nas nossas vidas, que a nossa carne, ó Deus, que o nosso desejo seja mortificado todos os dias. Pai, nos torna realmente cada vez mais filhos parecidos contigo. Filhos que agradam à vontade do Pai. Filhos que querem fazer aquilo que o Pai deseja nesta terra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar cada vez mais dentro de nós, enraizado dentro dos nossos corações, a ponto de nós queremos, acima de tudo, fazer a vontade do Senhor, querer agradar ao Senhor. Que nesta igreja o Teu Espírito Santo continue reinando. Que nesta igreja, que neste povo, ó Deus, o Teu Espírito Santo faça coisas maravilhosas, coisas grandiosas, não para nossa honra, não porque nós merecemos, mas tudo para a honra e glória do Senhor, Deus. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade para trabalhar no meio de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? E antes de passar a palavra ao pastor, eu gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo fez